Em 1500, quando os portugueses chegam aqui, se calcula, se estima a existência de 10 milhões de índios no território que é hoje o Brasil. Essas populações falavam aproximadamente 1.300 línguas diferentes entre si e eram povos cuja pedagogia se baseava na oralidade, né? Eles não tinham professor, não tinham escola, assim como nós temos na nossa sociedade. Os conhecimentos eram transmitidos oralmente de uma geração para outra, os ensinamentos eram dados através da observação, do exemplo, né? Tem um artigo muito bonito do Florestan Fernandes que fala da filosofia da educação dos tupinambás, né? Então, para os tupinambás, né, o que tipificava uma ação como educativa não era a pessoa ou a entidade que realizava, era a natureza dessa ação, né? Então, era assim que funcionava. Quando os europeus chegaram aqui, eles viram que essas sociedades eram sociedades ágrafas, ou seja, não tinham escrita. Eles achavam que eles eram carentes de escrita, né? E que, portanto, cabia ao europeu que tinha escrita introduzi-lo no mundo da escrita. Na verdade, eram grupos que eram independentes da escrita, não eram carentes de escrita. Eles não precisavam, até então, da escrita para transmitir e armazenar seus conhecimentos. Porque, historicamente, toda vez que um grupo precisou da escrita, encontra a escrita. Ou pede emprestado de outros grupos ou inventa, né? Os grupos aqui não tinham. Então, chegaram missionários jesuítas e criaram escolas para índios. Essas escolas eram escolas que não tinham nenhum professor indígena. As línguas indígenas foram abolidas dessas escolas, não podia falar essas línguas. Os conhecimentos tradicionais dos índios também. Na verdade, essas escolas eram fábricas de fazer branco, né? Quer dizer, se tratava de pegar esse índio que se considerava atrasado, ignorante, etc., e transformá-lo, então, em alguém que dominasse a língua, que era a chamada língua de civilização, que era a língua portuguesa. Então, de qualquer forma, a escola não foi uma escola generalizada para todos os índios. Foram muito poucos os índios que tiveram acesso a esse tipo de escola, que na verdade era um trator, porque eram devoradoras de identidade, né? Elas tinham a função de fazer com que o índio deixasse de ser índio e se tornasse alguém diferente do que ele era. Aquela visão de que também a situação do índio era uma condição provisória, né? É como a condição de um pobre. Existe pobreza? Existe. A gente tem que combater a pobreza para fazer com que o pobre deixe de ser pobre. Então, o Estado colonial português, depois o Estado neo-brasileiro, tratava de fazer com que o índio deixasse de ser índio, né? Para se transformar em quê? Num mestiço, enfim, num súdito primeiro da coroa portuguesa e depois num brasileiro como outro qualquer. Essa escola, ela funcionou durante todo o período colonial, atingindo muito poucos índios, mas, enfim, atingiu. Depois veio a independência, o Brasil Império, o Brasil República. Não mudou em nada. A independência do Brasil para os índios não significou absolutamente nada de diferente, porque o Estado neo-brasileiro continua a mesma política de Portugal, né? Ou seja, impor uma língua, impor conhecimentos, fazer com que eles abandonassem seus conhecimentos, porque na cabeça da elite dominante que controlava o Estado brasileiro, a diversidade de línguas, de culturas, ela conspirava contra a unidade nacional. O Brasil era um só país, tinha que ter uma só língua, uma só cultura e que, portanto, deveriam ser